Senhores e senhoras, sejam todos bem-vindos. Mais um simpósio da nossa Escola de Atenas, o 10º. A escola já vai inteirar dois anos, agora em abril, e nós já realizamos alguns eventos como esse, que nós chamamos de simpósio. Simpósio é uma palavra grega que significa beber juntos. Na Grécia Antiga, as pessoas se reuniam para debater, discutir algum assunto de natureza filosófica e eles chamavam de simpósio. É uma palavra que significa beber juntos. Então eles se alimentavam, eles bebiam, eles debatiam. E aqui esse simpósio resgata essa ideia de nós bebermos juntos na fonte dessa sabedoria que é a Grécia Antiga e que são as civilizações que dela originaram, como Roma e como todo o nosso Ocidente. Algumas pessoas estão vindo pela primeira vez, sejam bem-vindos aí quem está vindo pela primeira vez hoje aqui. Tem algumas pessoas vindo pela primeira vez, sejam bem-vindos. Nossa explanação ela divide em 3 partes. A primeira é uma explanação. Eu quero hoje não me alongar muito, porque eu quero ouvir os senhores. Todos nós conhecemos de alguma maneira Jesus, porque faz parte da nossa cristandade. E depois da minha exposição, nós abrimos para as perguntas e respostas. Depois dessa fase, as intervenções de cada um de vocês que queiram falar aqui na frente, expor alguma ideia, num prazo de 3 minutos, para que dê tempo para outras pessoas também se manifestarem. Nosso objetivo é concluir a nossa palestra, o objetivo de tempo é concluir em torno de 10 horas, 2 horas, para dar uma segurança ao evento. As pessoas vêm para o evento sabendo a duração dele. E o título da nossa palestra: Oratória, da Grécia a Jesus. O nosso tema da escola, o nosso slogan, o nosso objetivo da Escola de Atenas é estudar, ensinar e estudarmos juntos oratória com filosofia. E essa oratória nós sabemos que o berço dela foi na Grécia clássica ou na Grécia Antiga. Na Grécia Antiga se desenvolveu os grandes oradores, essa ciência ela prosperou, ela foi sistematizada, ela foi colocada em livros e ela brilhou na Grécia Antiga, principalmente na cidade de Atenas, com os filósofos e com os grandes retores, os grandes oradores. Retores são os oradores. Retores na Grécia eram chamados de retores, porque vem de retórica. Em Roma, oratória ou oradores. Às vezes eu vou usar aqui a palavra oratória, às vezes retórica, às vezes oradores e retores, tudo como um sinônimo. Então, essa ciência alcançou um grande esplendor, muitos dos senhores e senhoras já sabem, porque vêm frequentando mais assiduamente a escola. Teve como um dos grandes sistematizadores dessa ciência, dessa arte, Aristóteles, que é o livro mais antigo que nós temos notícia, chamado Retórica. É o livro mais antigo de retórica, que chegou até nós. Não que ele seja o mais antigo da história, porque outros foram escritos antes de Aristóteles, só com a diferença que não chegaram até nós. O livro Retórica de Aristóteles chegou até nós. E um dos primeiros simpósios que nós realizamos foi sobre os pilares da sabedoria grega, os 8 pilares da sabedoria grega. E nós vamos ver que esses 8 pilares da sabedoria grega, eles estão presentes na mensagem de Jesus. Eu não vou falar aqui do Jesus milagroso, eu não vou falar do Jesus dos milagres. Eu vou falar do Jesus orador, eu vou falar do Jesus líder, eu vou falar do Jesus mestre, eu vou falar do Jesus filósofo. Uma mensagem que é universal, uma mensagem que é perene e uma mensagem que é viva. Esse Jesus que eu quero falar dele, Jesus mestre, eu quero fazer uma comparação sempre com essa sabedoria da Grécia Antiga, já que o nosso simpósio gira em torno disso, oratória, da Grécia a Jesus, o Logos encarnado. Nós ouvimos muito chamar o verbo encarnado. Mas nós vamos ver por que é o Logos encarnado. Essa sabedoria da Grécia, ela foi, com o tempo, unificada com o cristianismo. O cristianismo se helenizou. O cristianismo, ele se tornou, em grande parte, grego. E nós vamos ver também que o helenismo se cristianizou, porque houve um encontro de culturas. A Grécia influenciou o cristianismo e o cristianismo influenciou a Grécia. Paulo era um orador, Paulo era um retor, Paulo que foi o grande propagador do cristianismo,
O grande pregador, o grande missionário, era um homem que tinha uma cultura retórica, uma cultura filosófica. Nasceu na cidade de Tarso, na Ásia Menor, onde era uma das cidades mais cultas do seu tempo. Roma, Atenas, Tarso. E Paulo de Tarso teve essa formação grega. E houve um encontro dessas culturas e nós vamos ver como isso aconteceu. A Grécia racional, a Grécia intelectual, como houve esse encontro com o cristianismo. Como foi que houve essa síntese. Em poucas palavras, nós vamos fazer alguma explanação. Então, o primeiro pilar da sabedoria grega é o racionalismo, a razão. Os gregos tinham uma palavra para ilustrar essa razão. Eles chamavam de logos. Para os gregos, o logos era razão. A razão era o elemento intelectual, moral e espiritual dentro do homem, capaz de esclarecê-lo, capaz de iluminá-lo, nas artes, nas ciências, na vida. A Grécia foi, acima de tudo, uma civilização racional. E esse logos, ele substituiu o mito. Nós vamos ver que a filosofia, aos poucos, vai substituindo o mito na Grécia Antiga. O mito que explicava o mundo por Zeus, Apolo, Afrodite, Eros e etc. Aos poucos, a filosofia nasce com esse logos, com essa razão, com essa consciência, com essa lógica e começa a substituir o mito. O logos é uma palavra que tem um rico conceito. Logos significa verbo, logos significa razão, logos significa livro, logos significa argumento, raciocínio, análise. Logos é muito rico o significado dessa palavra. Nós vamos usar aqui nesses dois termos, razão e verbo, palavra. Logos significa também palavra. Daí nós vamos entender por que o logos se fez carne. Porque a Bíblia foi escrita em grego, o Evangelho foi escrito em grego. Então não se escreveu o verbum, se fez carne. Se escreveu o logos, se fez carne. Na tradução da Vulgata para o latim, da Bíblia para o latim, é que ficou a palavra verbo. Mas na origem, a palavra é logos, e o logos se fez carne. Outro pilar da sabedoria grega. Isso já liga a Grécia a Jesus. Grande valor da sabedoria grega, o logos. Está escrito lá na Bíblia, e o logos se fez carne. Outro grande pilar da sabedoria grega, o autoconhecimento, que em grego nós chamamos de gnótise auton. Era a frase escrita no templo de Apolo, gnótise auton, conhece-te a ti mesmo. Tem um evangelho que é apócrifo, que não está na Bíblia, mas que nem por isso deixa de ter o seu valor. São muitos outros escritos que não estão na Bíblia, mas que foram escritos na época, mas a igreja não reconhece como autênticos, vamos dizer assim, mas existem. Um deles que foi encontrado é o Evangelho de Tomé. E lá no Evangelho de Tomé, o Tomé fala das palavras que Jesus disse aos seus discípulos em círculos esotéricos, em círculos mais fechados. Não tomemos aqui essa palavra esotérico como algo estranho ao cristianismo. Esotérico no sentido de ser fechado, em círculo reservado. Então Jesus, ele falava de forma reservada aos seus 12, os seus discípulos mais instruídos. E esse evangelho Tomé escreveu falando dessas palavras que Jesus disse a eles, reservadamente, que Jesus não disse ao público. E no evangelho de São Tomé, existe uma palavra lá de Jesus, que é aqui o quinto evangelho chamado, o evangelho de São Tomé. Jesus diz assim: se vos conhecerdes, sereis conhecidos e sabereis que sois filhos do Pai vivo. Mas se não vos conhecerdes, vivereis em pobreza, e vós sereis a própria pobreza. Então, um dos pilares dessa sabedoria grega era o autoconhecimento. Era esse conhecimento que levava à riqueza espiritual, intelectual, moral, a riqueza da vida. E Jesus diz assim: se vós não vos conhecerdes, permanecerão na pobreza. Se vós vos conhecerdes, saberão que são filhos do Pai Altíssimo. Aqui a gente vê outra ligação dessas duas sabedorias. O racionalismo, o logos que se fez carne. Jesus, quando era para ser racional, ele era extremamente racional. Dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. E aqui outro
outro pilar dessa sabedoria grega, o autoconhecimento, Gnóstice Auton, escrito pelo próprio Evangelho de Tomé, do qual ouviu essas palavras de Jesus. Conhece-te a ti mesmo, conhecereis a verdade, Jesus sempre diz isso, conhece-te a ti mesmo e sairão da pobreza, se tornarão filhos de um Pai Altíssimo. Outro pilar da sabedoria grega, a busca da excelência. O grego procurava sempre ser o homem de maior destaque em tudo que ele fazia, na escrita, na arquitetura, na arte. Ele sempre buscava a excelência do espírito, a excelência do falar, a excelência do administrar. O grego buscava a excelência. Arete. Uma palavra poderia bem resumir toda a paideia grega. Paideia é um termo grego que significa educação, formação. Quando se fala paideia grega, toda a estrutura educacional da Grécia Antiga. Nessa palavra, a paideia grega. A paideia grega estava centrada nessa frase. Arete. Se tem uma palavra que é capaz de resumir toda a sabedoria grega, seria essa, arete, a busca da excelência. E nós vamos ver mais lá na frente que na parábola dos talentos, nós temos aqui pessoas que são estudiosos da Bíblia, pregadores, sabem disso, mas na frente nós vamos ver mais, de forma mais resumida, a parábola dos talentos. Jesus dá talentos a 3 servos, um servo desenvolve o talento, o outro desenvolve o talento e um fica parado com o talento que Jesus deu, ficou estagnado. E o que é que diz essa parábola? Já aproveitando essa oportunidade, para um, o Senhor dá 5 talentos, para outro 2 talentos, para outro 1 talento, vai distante, depois volta muito tempo, aí pergunta para o que deu 5 talentos, onde estão os teus talentos? Ele diz, aqui estão, Senhor, me deste 5 talentos, eu te devolvo 10. Jesus, servo bom, habita na minha glória, habita na minha riqueza. Aí pergunta para o segundo, cadê os talentos que te dei? Aqui estão, Senhor, me deste 2, te entrego 4. Servo bom, habita na minha prosperidade, habita na minha glória. Perguntou para o outro, cadê o talento que eu te dei? Está aqui, Senhor, eu não gastei, eu economizei, aqui direitinho, me deste 1 talento, eu estou te dando o mesmo talento que tu me deste. Servo mau, servo preguiçoso. Aquilo que eu te dei tu não desenvolveu, até aquilo que eu te dei será tirado. E Jesus diz uma coisa que parece até injusto. Aquele que tem mais será dado, aquele que mais tem, mais será dado. Porque ele teve 5, devolveu 10 e para ele ainda vai ter mais. E aquele que, mesmo tendo pouco, ainda será tirado. Porque Jesus deu 1, a pessoa não desenvolveu e perderá aquilo que tem. Esse talento é uma parábola muito rica de interpretação, essa palavra talento, mesmo significando os dons, as nossas qualidades, mesmo significando uma moeda grega. A palavra talento é uma moeda grega. Então essa busca da excelência estava presente também na mensagem de Jesus. Outro pilar da Grécia Antiga, a busca da verdade. O que é a filosofia? O objetivo primeiro da filosofia, senão a busca da verdade. A busca da realidade última, a busca da essência das coisas. E Jesus, simplesmente, ele vai dizer, buscai a verdade, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então nós estamos vendo os pontos de encontros da civilização grega com a mensagem de Jesus, o que foi possível Paulo fazer isso, o que foi possível os doutores da igreja fazer essa síntese entre sabedoria grega e cristianismo. Outro pilar da sabedoria grega, o amor à liberdade. Aqui também a própria frase revela isso. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Isso é o maior dos amores à liberdade. É o conhecimento da verdade. Outro pilar, o humanismo. Osho diz uma coisa muito interessante. A mensagem de Buda é muito abstrata, muitas vezes é abstrata. Mas a mensagem de Jesus é no chão, é pé na terra. Jesus andava com os simples, com os bêbados, com as prostitutas, com os cobradores de impostos, e era questionado por isso, e era insultado por isso, pelos doutores da lei, pelos fariseus, que eram homens talentosos na arte de argumentar. Jesus é muito concreto, Jesus é muito presente na vida do povo. E esse humanismo expresso por Jesus, de perdoar o erro, de perdoar os pecadores, de perdoar as pessoas, centra-se nessa mensagem de valorização do próprio homem. Então, isso são os pilares dessa sabedoria que se estruturou, a sabedoria grega antiga, presente na mensagem do Mestre,
E nós podemos agora fazer um paralelo, principalmente em relação aos pilares estruturantes da retórica. Aristóteles diziam que eram três: o logos, o ethos e o pathos. Logos é razão, o ethos é a ética e o pathos é a movimentação das paixões e das emoções dos ouvintes. E nós vamos ver como na mensagem de Jesus o logos, o ethos e o pathos se revelam de forma explícita, de forma evidente, para convencer, para persuadir. E a religião cristã, desde o início, é uma religião missionária. Jesus mesmo falou: ide, pregai o evangelho. Esse trabalho de ide, pregai o evangelho, exige um domínio da palavra. Exige um domínio da forma de dizer, da maneira de dizer. E isso, a retórica é algo presente dentro do cristianismo, tanto em Jesus como em Paulo. E nós vamos ver ao longo da minha exposição esse logos, esse ethos e esse pathos. Existiu na Grécia, existe na verdade na oratória, três tipos dela: oratória judiciária, oratória deliberativa e oratória judiciária, oratória deliberativa e oratória epidídica. Oratória judiciária é aquela que é feita no âmbito dos tribunais. A oratória deliberativa é aquela que é feita no âmbito dos parlamentos, da política. E a oratória epidídica é uma oratória relacionada ao ensino, à educação. Como nós classificaríamos as palavras de Jesus? Como uma oratória epidídica, uma oratória voltada para a educação, para a instrução, para o ensino, para a salvação dos homens, para o esclarecimento dos homens. Então a oratória de Jesus está dentro dessa oratória epidídica. Então vamos aqui. A mensagem, nós vimos em Lucas 2, 41, 52, eu coloquei quase todas as referências do que eu vou citar aqui, e eu muitas vezes não vou citar, mas quem depois quiser ver onde é que estão, é fácil encontrar na Bíblia. Jesus, aos 12 anos, os pais saíram de Nazaré, foram para Jerusalém, na festa de Páscoa, e por lá o menino se perdeu. Depois voltaram para casa um dia e não encontraram, pensavam que ele já tinha voltado para casa, e retornaram depois, passaram 3 dias procurando o menino, e depois o encontraram na sinagoga, fazendo perguntas aos doutores da lei, perguntas inteligentíssimas, que eles ficaram admirados com a capacidade intelectual de Jesus, a compreensão de Jesus. Que ele explanava, ele fazia perguntas, ele questionava, e aquele menino ele foi admirado pelos doutores da lei, aos 12 anos. Isso já mostra desde cedo a vocação para o ensino, para o debate, para o conhecimento. Outra coisa muito presente na mensagem, na oratória e na filosofia grega, era, como nós vamos ver, o ethos, a integridade. Quando João Batista anunciou a presença de Jesus, o arauto, o precursor, ele dizia: endireitai vossos caminhos. Era a grande mensagem do precursor, a grande mensagem de João: endireitai vossos caminhos. Essa mensagem da integridade. E essa mensagem da integridade, ela é a raiz do filósofo, ela é a raiz do homem que fala bem, ela é a raiz do pregador, ela é a raiz do missionário. Sem essa integridade, sem esse caminho endireitado, é difícil qualquer tipo de pregação ela prosperar no meio dos ouvintes. Então a Bíblia diz: e o Logos se fez carne. Pela influência grega, os evangelhos, palavra que significa boa nova, evangelho, boa nova, boa notícia. O pregador, o orador, ele precisa ser um portador de boas notícias. Ele não pode ser um portador de más notícias. O orador, o líder, ele tem que ser otimista, tem que ser um pregador que traga boas novas, algo que possa acrescentar aos seus ouvintes. Foram escritos em grego, então em João está escrito: no princípio era o Logos, verbo, palavra, e o Logos estava com Deus, e o Logos era Deus. Ele estava com Deus no princípio, por ele foram feitas todas as coisas, fiat lux, faça-se a luz. Foi pela palavra, fiat lux. E nada do que foi feito sem ele. Nele estava a vida, e a vida era a luz do mundo. E a luz brilha nas trevas, e as trevas não o apagaram. E mais na frente um pouquinho no Evangelho: e o Logos se fez carne, e o Verbo se fez carne, e habitou entre nós. Aristóteles dizia: o Logos é o que há de mais divino no homem. O Logos retórico em Aristóteles era exatamente isso. É esse esclarecimento da mente do homem. A Grécia
foi não só uma civilização intelectual, como muitos pensam que tenha sido uma civilização meramente intelectual. A Grécia foi uma civilização espiritual por esse componente, o Logos. Quando Paulo, nas suas pregações missionárias, chega em Atenas, quando ele é levado ao Areópago para esclarecer aquela nova doutrina que ele estava pregando para os gregos, encontrou epicuristas, encontrou estoicistas, homens extremamente cultos, racionais. Ele trazendo aquela doutrina de Jesus, ele foi levado ao Areópago, ao Supremo Tribunal, para esclarecer o que ele pregava. Como Paulo tinha uma formação retórica, ele foi extremamente habilidoso. Quando ele chegou lá, a primeira coisa que ele fez: cidadãos atenienses. Você não vai encontrar essa palavra assim na Bíblia, cidadãos, porque ela é grega, é uma palavra que originou da Grécia, cidadania, cidadão, política e tal, a vida civil. A habilidade retórica de Paulo, ele inicia no Areópago dizendo assim: cidadãos atenienses, em tudo vejo que sobre todos os aspectos vós sois os homens mais religiosos. Isso mostra que aquela cultura grega, aquela cultura ateniense, não era algo só intelectual, era espiritual. Claro que Paulo ali via muitos deuses. Outra coisa interessante no diálogo da conversa de Paulo, ele diz assim: vocês têm aqui um monumento ao Deus desconhecido. Na verdade, nunca teve esse monumento na Grécia, ao Deus desconhecido. Teve vários outros monumentos aos deuses desconhecidos. Só que, como Paulo era um orador, retor, ele aproveitou essa inscrição e disse: se vocês têm um monumento escrito ao Deus desconhecido, isso é uma licença, uma liberalidade retórica. E a partir disso aí ele disse: então é esse Deus desconhecido que vocês adoram, que eu vim esclarecer para vocês. Então, a civilização grega, ela foi uma civilização também espiritual. E o que é oratória, senão esse desabrochado logos do pregador? Esse desabrochado logos no missionário, no orador, no retor. Quando o logos desabrocha na pessoa, ele naturalmente, ele se torna um orador. Tem um filósofo da igreja, chamado Chardin, chama Chardin, já ouviu falar dele? Ele diz que esse logos nós temos que fazer nascer dentro de nós. Esse Cristo tem que ser gerado dentro de nós. Ele chamava cristogênese, o nascimento do logos em nós. O nascimento do Cristo dentro de nós, o parto do Cristo dentro de nós. A oratória como fruto de desabrochar. Um grande estudioso da oratória, chamado Longino, ele dizia assim: a elevação do espírito é a fonte primeira da arte retórica. E aí, porque Jesus conseguiu formar grandes oradores, homens simples, pescadores, homens incultos, homens sem estudo, e grandes oradores. Porque Jesus elevou o espírito dos seus discípulos. Jesus elevava o espírito dos seus ouvintes e o tornava grandes oradores. Então, grandes pregações de Pedro, grandes pregações de André, de João, de Tomé, todos foram missionários, todos saíram pelo mundo a evangelizar e a levar a mensagem do Mestre. Todos foram formados oradores pelo Mestre. Porque Jesus foi capaz de elevá-los espiritualmente. Vamos para o ponto 3. É nesse ponto que nós vamos entrar e a mensagem que eu vou citar mais precisamente de alguns textos do Evangelho. A elevação do espírito de seus ouvintes, o ethos e o patos. Nós vimos o logos, essa mensagem racional, essa mensagem espiritual de Jesus. Agora nós vamos ver o ethos e o patos. Em várias passagens da Bíblia nós vamos encontrar os evangelistas dizendo assim: depois que Jesus parou de falar, os seus ouvintes ficaram admirados, extasiados, estupefatos com a sua mensagem. Porque ele falava com autoridade e grande sabedoria. Então vamos ver o logos, o ethos e o patos nessa simples frase. Os ouvintes ficavam admirados, extasiados, estupefatos. Isso é o patos. É o orador provocando nos seus ouvintes as paixões, as emoções. Eles ficavam extasiados, admirados.
com a mensagem de Jesus, porque ele falava com grande autoridade, o ethos. O que é o ethos do pregador, do orador? É a autoridade moral, a autoridade ética, o caráter. Ele falava com grande autoridade e grande sabedoria, o logos, a capacidade intelectual. Se nós pegarmos o Sermão da Montanha, quando se examina todos os grandes discursos históricos da humanidade, o Sermão da Montanha está presente nesses grandes discursos. Eu tenho um livro chamado Os 100 Maiores Discursos da Humanidade. Dentre eles está o Sermão da Montanha. Então, o Sermão da Montanha, que todos nós de alguma maneira já ouvimos falar, é uma mensagem imortal. Gandhi dizia: se perdesse toda a Bíblia, todo o Evangelho, todas as escrituras do mundo e se salvasse só as bem-aventuranças, não teríamos perdido tantas coisas. Claro que pode ter sido um exagero de efeito, mas mostrando a grandeza e a grande fundamentação espiritual do Sermão da Montanha. Ele diz: bem-aventurados os pacíficos, porque verão a Deus. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. A pureza do coração, a pureza da mente é que permite a conexão com Deus. É muito difícil uma pessoa sem pureza de coração, sem esse trabalho de purificação do coração, sem esse trabalho de purificação da mente, ter contato com o superior, ter contato com a divindade, ter contato com o alto. Porque essa conexão ela acontece pela purificação do homem. Pitágoras já falava isso, Platão já falava isso, e Jesus está dizendo isso. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque herdarão a terra. A terra pertence a eles. A gente pode até ver os não pacificadores muitas vezes herdando muitos pedaços de terra, muitos pedaços de nações, muitos pedaços de estados. Mas Jesus está falando para a perenidade, para o chamamento da humanidade a Deus. A terra pertence aos pacificadores. Então, são 8 bem-aventuranças. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados aqueles que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. E a essas bem-aventuranças, além das 8 bem-aventuranças, vai se desenvolvendo outros textos dentro da própria bem-aventurança. Vós sois o sal da terra, e outros textos interessantes ligados a ela. Então esse texto, o Sermão da Montanha, mostra a capacidade de Jesus como orador. Ele chegou ao monte e ele fez esse discurso sentado. Ele chegou ao monte, sentou e proferiu o seu discurso com muitas pessoas presentes. Uma das características da oratória de Jesus é que ele conhecia seus ouvintes. O orador, ele precisa conhecer para quem vai falar, para quem vai pregar, para quem vai dizer alguma coisa. E Jesus deu grandes demonstrações de conhecimento dos seus próprios ouvintes. Ele chega lá no poço de Jacó, encontra uma samaritana, pede água. A samaritana diz: mas como você é judeu pedindo água para uma samaritana? E lá o diálogo se desenvolve. Jesus diz para ela: se bem soubesses, tu me pediria água viva e dessa água não morres. E por lá Jesus pede para ela ir chamar o marido dela. Aí ela diz: onde está o teu marido? Aí ela diz: meu marido não está em casa. Vai chamar ele para mim. Aí ela disse: eu não posso chamá-lo agora. Jesus: porque tu teve 5 maridos. Jesus já sabia de quem se tratava. Não teve essa informação. Ele já sabia que aquela mulher estava escondendo alguma coisa dele. Ela já tinha tido 5 maridos. E em várias oportunidades, quando ele prega aos seus ouvintes, ele conhece as intenções dos seus ouvintes. Aquele jovem que chega: Senhor, o que é preciso para entrar no reino dos céus? Eu pratico todos os teus mandamentos. Jesus diz: vai, vende tudo que tem, dá aos pobres e segue-me. Jesus já sabia que aquela força,
daquele jovem, aquela impetuosidade, aquela arrogância, não era tão real como o jovem imaginava que fosse. Ele dizia que já pregava, já praticava todos os mandamentos. Então vai lá, vende o que tem, dá aos pobres e segue-me. E com certeza o rapaz não voltou, foi e não voltou mais. Que era um homem de muitas posses, era um jovem, tinha muito futuro pela frente. Vamos, outra coisa interessante da mensagem de Jesus, o julgamento da prostituta, que mostra toda a habilidade dele. Queriam apedrejar a prostituta, viam correndo com pedras na mão, a prostituta correndo, e muita gente de pedra na mão, e os fariseus juntos, querendo pegar Jesus em contradição, querendo pegar Jesus, armar com palavras para cima de Jesus, e levam a prostituta até ele. E diz: mestre, a lei de Moisés manda apedrejar essa mulher. O que tu dizes a respeito disso? Que eles estavam querendo pegar Jesus, violando a lei de Moisés, da grande estrutura do pensamento religioso hebraico. E Jesus, habilidosamente, ele disse: quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. E Jesus não ficou encarando eles, não, porque sabia da fúria deles. Jesus disse: quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. E reclinou, baixou a cabeça. Jesus sabia que um olhar dele poderia ser uma afronta para aqueles homens. Deu a mensagem, ele saiu, ele se retirou, a presença dele saiu-se do ambiente, e aqueles homens, eles começaram a examinar a sua própria consciência e não apedrejaram a mulher. Então Jesus foi no âmago da consciência deles. Ali Jesus foi ao mesmo tempo juiz, advogado, promotor, tudo num momento só, mostrando a habilidade dele com a palavra. A colheita no dia do sábado é algo aqui que mostra um Jesus, muitas vezes que as pessoas pensam que Jesus só é aquele beatinho, meu Jesus. Jesus, ele muitas vezes desafiou as estruturas da sociedade hebraica. Apontou o dedo para fariseus, saduceus. Por isso que ele foi crucificado. A crucificação de Jesus teve uma motivação principalmente de natureza política. Então ele vinha com os seus discípulos, passaram por uma seara, uma plantação de milho, e estavam com muita fome. E não tinha outra coisa senão tirar aquele milho e comer. Mas só que era dia de sábado. Dia de sábado não podia trabalhar, não podia fazer nada. Era o dia consagrado ao Senhor. Era um dos mandamentos da lei de Moisés. E os fariseus viram aquilo. Aí, como é que tu fazes um negócio desse? A lei de Moisés diz que não é para fazer isso dia de sábado. E tu fazes com os teus discípulos? Aí Jesus mostra o seu conhecimento das próprias Escrituras. Ele diz: mas vocês sabem que Davi fez a mesma coisa quando teve fome. Davi teve que entrar no templo, pegar os pães que esteve lá, comer e dar para os seus soldados também, porque eles estavam com fome. E Jesus deu um exemplo que isso aconteceu dentro da própria história, né, da lei hebraica. E ele diz: o homem foi feito para o sábado, e não o sábado foi feito para o homem. Uma das coisas mais perigosas é uma pessoa que aplica a lei estreitamente. Essa pessoa que aplica a lei estreitamente, ele é capaz de matar, ele é capaz de torturar, ele é capaz de fazer tudo. Ele não estuda a lei, ele não adapta a lei, o contexto da lei, cada caso é um caso, ele não quer nem saber disso, é um cego, é um homem perigoso, extremamente perigoso, um homem que aplica a lei dessa maneira. E Jesus vai dizer isso aqui para eles. Existe uma lei, mas só que essa lei foi feita para o homem, não é o homem que foi feito para a lei. Se a pessoa está com fome, está no meio de um monte de milho, bom de comer, ele vai passar fome porque não pode colher milho. Até a lei dos homens não proíbe isso, estado de necessidade. Quem conhece a legislação penal sabe que no estado de necessidade ninguém pode ser condenado por alguma coisa. E Jesus vai dizer isso para eles. Essa lei aí precisa ser examinada de outra maneira, dentro do contexto, dentro da realidade. E como Jesus fundamentou a sua decisão, mostrando que Davi tinha feito isso, novamente os fariseus se retiraram. E isso foi acumulando ódio neles, isso foi acumulando raiva, isso foi acumulando a despeita contra Jesus. Vamos continuando aí, o imposto a César. Mestre, é lícito pagar imposto a César? Porque eles já queriam pegar Jesus de novo, se ele dissesse não. Ele pegou um denário, que é uma moeda grega, uma moeda romana. Que imagem é essa? De César. Então dai a César o que é de César e dai a Deus
o que é de Deus. O fariseu e o coletor. O fariseu e o coletor entram na igreja, o fariseu diz, Senhor, muito obrigado, que eu sou santo, eu sou muito bom, eu sou o melhor dos homens, eu tenho o direito aqui de falar contigo. E o coletor de impostos, que era um homem discriminado na época, porque cobrava impostos, ele se sentou lá na última cadeira da sinagoga e tinha até vergonha de olhar para o céu, para o alto, para louvar a Deus, pelo sentimento que ele tinha de respeito ao sagrado. E Jesus vai dizer, esses fariseus são hipócritas, eles querem os primeiros lugares nas sinagogas, eles querem ser vistos, eles querem ser nomeados, eles querem ser lembrados, eles querem ser elogiados, eles se acham os eleitos de Deus. Mas eu vos digo que aquele coletor prestou uma oração muito mais sincera do que esse fariseu no templo. Revelando a hipocrisia da religião. Não só da religião, de todas as religiões que estejam assentadas em cima da hipocrisia. O jantar na casa do fariseu. A pessoa, antes de jantar lá, tinha que lavar as mãos. E Jesus já chegou na casa do fariseu, já começou a comer sem lavar as mãos. E o fariseu prestou atenção naquilo e disse, mas não sabe que não é lícito fazer isso? Que precisa lavar as mãos antes de se alimentar? Aí Jesus disse, mas o que é pior nisso tudo é o que sai de dentro de ti. São as tuas palavras que saem de dentro de ti. É isso que te contamina, é isso que te menospreza, é isso que te torna injusto, iníquo. Não é o que entra dentro de ti, é o que sai da tua boca. Jesus também ele falava muito num aspecto extremamente importante para o orador. A vida no agora, a vida no hoje. Que vai ter vários outros tipos de palavras que ele vai usar. Ficai alertas. Vigiai e orai. Não se preocupeis com amanhã, não se inquieteis com amanhã, porque cada dia já tem a sua própria lida. Viva o hoje. Vigiai, ficai alerta. Isso é algo extremamente importante para o orador. Essa capacidade de viver o hoje, viver o momento, viver o agora, viver de forma alerta. A busca da excelência, como eu já falei para vocês, no pilar da sabedoria grega, revelada na parábola dos talentos, e Jesus tinha outro grande recurso que Aristóteles falava na sua retórica. O uso das metáforas, das parábolas, das histórias, que é característica dos grandes oradores. Buda fez esse recurso às parábolas, Jesus fez recurso às parábolas. Os grandes mestres da retórica, os grandes mestres da espiritualidade, fazem uso dessa linguagem figurada. Porque muitas verdades só podem ser reveladas de forma figurada. As palavras normais do dia a dia não conseguem ter o alcance das grandes verdades eternas, das grandes verdades espirituais. Daí porque o recurso às metáforas, às parábolas. E perguntaram a Jesus, por que tu falas em parábolas? E ele diz, para aqueles que ainda não têm o alcance de compreender o que eu digo. E essa é a função de uma parábola, essa é a função de uma metáfora. E muitas vezes a metáfora é para revelar uma realidade além daquilo que ela está dizendo. E muitas pessoas pegam as metáforas, as parábolas ao pé da letra e perdem a verdade que a parábola quer dizer, a metáfora que ela quer dizer. Aí começa a querer provar a metáfora, querer provar a parábola, aí entra na dificuldade. Porque a parábola, a metáfora estava apontando uma realidade maior do que aquela que a pessoa estava querendo que fosse verdade. Vamos provar essa parábola, vamos provar essa metáfora. E aí fica difícil, muitas vezes, provar determinadas parábolas e metáforas. Por quê? Perdeu a mensagem. A mensagem era outra coisa que o mestre estava apontando. Então, vamos aqui para a nossa parte final. Epílogo é a parte que nós chamamos de conclusão da oratória. Uma das grandes parábolas que nós conhecemos na Bíblia é a parábola do semeador. Essa parábola ela tem tudo a ver com a oratória. O padre Antônio Vieira, um padre português que viveu no Brasil, grande orador, grande escritor, grande pregador, escreveu um sermão chamado Sermão da Sexagésima, que é um sermão
sobre a parábola do semeador. O que quer dizer essa parábola? Ele vai dizer que uma pessoa saiu a semear. O primeiro semeador, a semente caiu pela beira do caminho e se perdeu. O segundo semeador continuou o seu caminho e semeou numa terra pedregosa. Chegou a nascer algumas sementes, mas era seca e logo essa árvore feneceu. Depois a semente caiu entre os espinhos a sufocaram. E a semente então caiu em terra fértil e a árvore frutificou, brotou. E Jesus vai explicar essa sua própria palavra. O que é a semente? É a palavra. O que é a terra que caiu? O terreno pedregoso, o terreno caiu no meio do caminho, no terreno pedregoso, no meio dos espinhos. O que é a terra? O ouvinte. O ouvinte, Jesus vai explicar tudo isso. Aquele que está no meio do caminho, é que a palavra é pregada para ele e ele nem escuta, nem se toca, nada toca na pessoa. Essa é a semente, a palavra que caiu em terra, em caminhos que não são os caminhos retos. O caminho de pedras são aquelas pessoas que ainda escutam, ainda nasce alguma coisinha, algum despertar. Às vezes fica muito empolgado com a pregação que aconteceu na igreja, sai da igreja, vou me transformar, vou ser feliz, eu vou mudar, e no outro dia está fazendo as mesmas coisas que se comprometeu a não fazer mais. Nasceu alguma coisinha, mas logo não prosperou. Caiu no meio dos espinhos. A pessoa ouve a palavra, procura praticar e tem mais uma consistência, mas os espinhos sufocam. Jesus vai dizer o Satanás, as forças negativas, sufocam aquela palavra que estava brotando dentro da pessoa. Até que a palavra chega no ouvinte que tem um terreno fértil, uma mente preparada para a palavra, que leva a palavra a sério, que faz com que a palavra transforme a sua vida, que faz com que a mensagem do mestre o ilumine, o esclareça, faça uma metamorfose na vida dele. Isso é o ouvinte onde a palavra prosperou, frutificou. Então, Padre Vieira vai dizer, fazendo referência a esse sermão da 60ª, sabem, padres pregadores, porque fazem pouco abalo os nossos sermões? Porque não pregamos aos olhos, pregamos aos ouvidos. Por que convertia o Batista tantos pecadores? Porque assim como as suas palavras pregavam aos ouvidos, o seu exemplo pregava aos olhos. Aqui nós estamos vendo exatamente a prática em cima do pregador. Aristóteles chega a dizer, eu chego a quase dizer, que a ética, a moral, o caráter, responde por quase todo o processo de persuasão, de convencimento de uma mensagem. O valor que tem essa mensagem. Os que pregam apenas aos ouvidos, mas não pregam aos olhos. É os olhos que estão vendo o exemplo do pregador. Osho vai dizer que as palavras de Jesus é como se fosse uma flauta nos lábios de Deus. Tem um testemunho do livro Jesus, o Filho do Homem, de Khalil Gibran, um escritor cristão, mas de origem árabe. Ele escreveu também o livro O Profeta, e também esse grande clássico, né? Jesus, o Filho do Homem. E é um testemunho de Jesus feito por muitas pessoas, muitas mãos. Sarquis, mulher de Pilatos, homem de Jerusalém, Pedro, João, Pátimos, Bartolomeu, um filósofo, um romano, um poeta. Todos eles vão desenhando o perfil de Jesus. E aqui tem um homem chamado Asaf. Asaf, o orador de Tiro. Ele era orador. E ele vai dar um testemunho da oratória de Jesus. Ele vai dizer assim: eu já ouvi todos os grandes oradores que se possam imaginar. Já ouvi os grandes oradores de Atenas, já ouvi os grandes oradores de Roma, ele dando esse testemunho dele. Mas esse Nazareno era diferente. Esse Nazareno, ele tinha umas palavras muito simples,
As palavras simples nasciam do seu ser e nos faziam nos lembrar tempos muito antigos. Em nosso coração somos todos lavradores e todos amamos o vinhedo. Na pastagem de nossa memória há um pastor, há um rebanho, há uma ovelha perdida, há um arado, há um lagar e a eira. E as parábolas de Jesus faziam com que eles recordassem tudo isso, esse valor que tinha para eles. Ele conhecia a nascente do nosso mais antigo ser, o fio inquebrantável de que somos tecidos. Oradores gregos e romanos falavam a seus ouvidos sobre a vida como ela se figura à mente. Mas o Nazareno falava de um anseio que se alberga no coração. Eles viam a vida com olhos só um pouco mais claros que os vossos e os meus. Ele via a vida na luz de Deus. Muitas vezes penso que ele falava à turba como uma montanha falaria à planície. Em suas palavras havia um poder que não estava no domínio dos oradores de Atenas e de Roma. Certa vez um advogado perguntou a Jesus, um escriba, advogado na tradição hebraica, qual era o maior dos mandamentos? E Jesus resumiu: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Sócrates dizia que a única oratória que poderia transformar o homem era a oratória que amasse o conhecimento e amasse as pessoas. Essa era a oratória que poderia transformar, que poderia ter um valor filosófico, um valor espiritual. Amar o conhecimento e amar as pessoas. Jesus vai dizer a mesma coisa, o Sócrates disse a mesma coisa de Jesus com outras palavras. O amor a Deus e o amor às pessoas. Essa oratória que nasce do amor ao conhecimento, ao Logos, a Deus, a uma consciência universal, e esse amor às pessoas é que faz a transformação retórica de um indivíduo. Eis a grande profundidade da oratória, sintetizada nessas palavras. Sócrates dizia isso no Fedro, a Platão. O amor ao conhecimento e o amor às pessoas faz com que o homem se expresse com filosofia. E Jesus vai dizer, o amor a Deus e o amor ao próximo são os grandes mandamentos da lei de Deus. E essa elevação espiritual proporcionava grande inspiração nos seus ouvintes. Certa vez os discípulos estavam pescando, e aqui é um dos únicos milagres que eu vou falar hoje nessa palestra. Os discípulos estavam pescando, e o dia todo pescando, e não conseguiu pescar nada. Jesus apareceu à beira do lago e disse, mergulhai para as águas mais profundas, navegai para as águas mais profundas. E os discípulos então navegaram para as profundidades do lago, e jogaram as redes e colheram muitos peixes, que as redes quebravam, que as redes partiam. Peixes com muita fartura. É como se esse trabalho de amar as pessoas, amar a Deus, amar a razão, amar o próximo, amar o conhecimento, fosse uma navegação nessas águas mais profundas. Às vezes pelejamos para falar bem, se expressar bem, pregar bem, mas nossas tarrafas muitas vezes são jogadas no raso. E aí nós podemos avançar em águas mais profundas, cultivarmos o amor pelo conhecimento, cultivarmos o amor por Deus, cultivarmos o amor pelo próximo e aperfeiçoarmos e despertarmos a oratória dentro do nosso eu. Isso é uma oratória, isso é a vida firmada sobre a rocha. Outra parábola de Jesus. Construa sua vida, construa sua mensagem sobre a rocha, porque vem tempestades, vem ventos, e ela não será destruída. E o nosso trabalho de construir nossa oratória, construir nossa mensagem, construir nossa pregação, construir a nossa vida no dia a dia, tem que ser firmada sobre essa rocha das palavras do Mestre Jesus. E aí nós podemos perceber essa ligação que tem entre a sabedoria grega e a sabedoria cristã. Nós somos frutos do encontro dessas sabedorias. Nós, ocidentais,
nós temos os recursos que nós precisamos para transformar a nossa vida, transformar a sociedade e aperfeiçoar a nossa civilização. Nós temos a sabedoria grega, nós temos a sabedoria romana, nós temos a sabedoria cristã, que no fundo, se nós formos ver, é uma questão de palavras, muitas vezes, umas falam assim, outras falam com outras palavras. Mas a essência da verdade, a essência do conhecimento, a essência da luz, nós podemos ver nessas mensagens que pode vir da Índia, pode vir da China, da Índia com Buda, da China com Lao Tzu, Lao Tse, podemos de Jesus, em Jerusalém, de Sócrates na Grécia, de Maomé, o Alcorão, então Salomão, na tradição hebraica, todos eles trouxeram a mensagem capaz de tornar um homem um grande pregador e um grande orador. Em essência, é essa mensagem desse tema, Oratória da Grécia a Jesus, o Logos encarnado. Muito obrigado.